A manchete de capa da Folha de São Paulo desse sábado, 6 de janeiro de 2024, foi: desmate cai na Amazônia e aumenta no Cerrado. Em 2023, o primeiro ano da gestão Lula, houve redução de 50% na perda de floresta e alta de 43% no outro bioma. Melhor teria sido se falassem na savana brasileira, né? Daria uma noção melhor da importância do Cerrado do que o outro bioma. No primeiro ano do terceiro mandato do presidente Lula, o desmatamento da Amazônia caiu pela metade, enquanto os números do Cerrado tiveram um crescimento recorde de 43% em relação a 2022. Em 2023, o Brasil perdeu 5.151 km² de Amazônia, de floresta amazônica, e 7.828 km² de cerrado, segundo dados do sistema DETER. A soma do total desmatado nos dois biomas é de 12.979 km², 8 vezes a cidade de São Paulo. O paulista é engraçado, porque para falar sobre o paulista, para falar com o paulista sobre floresta amazônica, é sempre necessário comparar a área perdida com o tamanho da cidade de São Paulo. A comparação da área total perdida, juntando floresta amazônica e cerrado, mostra uma redução de apenas 18% na área total de ecossistemas perdidos em relação ao último ano do governo Bolsonaro. É muito pouco, é uma queda muito pequena se formos considerar que Bolsonaro é o genocida, é o ecocida, que tinha Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente. A reportagem atribui essa diferença a uma diferença de legislação, porque a legislação ambiental brasileira permitiria o desmatamento de apenas 20% das propriedades na Amazônia, enquanto que no Cerrado esse percentual de área que pode ser desmatada chega de 80%. Então, seria possível desmatar uma grande área dos ecossistemas do Cerrado com uma aparência de normalidade. Mas destaca que a situação fundiária das áreas que estão sendo desmatadas é questionável. Portanto, o governo poderia apertar na preservação, verificando a legitimidade das propriedades que estão sendo destruídas. A reportagem também comenta que boa parte da devastação, da grande devastação que a gente tem observado no Cerrado no último ano, ocorreu naquela região do Matopiba, né, que é o norte do Tocantins, ali, fronteira com Piauí e Maranhão. Outra questão muito importante a ser destacada, que eu percebi ali na reportagem da Folha, é o seguinte: assim, é um absurdo que a quantidade de fiscalização no Brasil, isso é uma coisa urgente, que precisa ser atacada com muita intensidade pelo governo. É preciso multiplicar a quantidade de fiscais, porque a gente tem uma lei, as leis, o que adianta você ter a lei se você não tem quem fiscalize? Então, digamos, já está errada a lei, né? Com 80% é um absurdo que você possa desmatar 80% da área no Cerrado, mas a pessoa consegue uma autorização para desmatar os 80%, se não tem ninguém para... Quem vai lá confirmar? Quem vai lá medir para saber se ele desmatou 100% ou 80%? Então a pessoa faz isso sem mínimo risco. Sabe muito bem que não há fiscalização, que não há quantidade. A gente sabe que há, eu não tenho os números exatos, mas a gente sabe que é ínfima a quantidade. A gente sabe a quantidade, de vez em quando tem um fiscal para uma área da Amazônia que equivale ao estado de São Paulo. Existem questões absurdas como essa. Então, uma coisa que a gente precisa lutar muito é pela multiplicação do número de fiscais, para que a lei seja aplicada, né? Você precisa confirmar se a lei está sendo aplicada. A gente sabe que se não há risco de punição e a pessoa vai ganhar dinheiro desmatando mais, ela vai desmatar mais, porque se a pessoa não tiver uma consciência ambiental, que é muito raro, infelizmente. Para saber mais sobre a situação socioambiental do Maranhão, eu recomendo que sigam o Twitter de Diogo Cabral, residente no Maranhão, advogado e professor, mestre em desenvolvimento socioeducativo
Espacial e Regional pela Universidade Estadual do Maranhão. Quem entrar no Twitter dele vai ver, antes de qualquer coisa, essa imagem dramática, né? Esse imenso deserto, onde ele diz: aqui havia uma floresta de bacuri, né? Havia uma floresta, olha só, não há mais nada, só há deserto. Outra questão importante de ser destacada também é a situação relacionada à queda de apenas 18%, né? Que o Rodolfo destacou já aqui também. Mas assim, a gente tem que lembrar que é muito pouco mesmo, mas é muito pouco por mais um motivo. A gente sabe que a expectativa da punição faz não desmatar. Então a gente sabe também que, pessoal, a expectativa da vitória do Lula fez que os desmatadores, que quem tinha algum tipo de projeto de desmate já tivesse feito isso, adiantado esses projetos nos 2 últimos anos do Bolsonaro. Então, quer dizer, essa queda de apenas 18%, ela representa praticamente queda nenhuma. Porque a gente sabe que a própria expectativa da punição maior esse ano fez... Porque custa muito dinheiro desmatar, né? Desmatar, você precisa entrar numa área em geral, muitas vezes, no Cerrado menos, né? Mas na Amazônia, em áreas de difícil acesso, com maquinário, com pessoal, você precisa pagar as pessoas, você precisa alimentar as pessoas, você precisa dar uma acolhida para essas pessoas que estão trabalhando. Então, se você faz um projeto desse além de você tomar a multa, não é apenas a multa que você vai tomar ou a punição, porque muitas vezes não é pago, né? Acaba não pagando, mas é um próprio projeto, como um projeto qualquer que você vai programar para sua vida, não vale a pena fazer se você vai achar que vai chover, você não vai fazer um projeto que a chuva vai atrapalhar, por exemplo. Então, eu quero dizer que os próprios desmatadores, eles programaram muito menos desmates para esse ano. Então, essa pequeníssima queda de 18%, ela pode ser lida até como um crescimento, sob certo ponto de vista. Em relação a esse vídeo, o Diogo Cabral escreveu: sobre a barbárie no Maranhão. O território tradicional das comunidades São João e Porteirinha, em Magalhães Almeida, foi criminosamente destruído por fogo, ateado por invasores. O cerrado virou cinzas, animais foram mortos e 50 famílias de lavradores perderam sua produção. Aqui é a nossa cerca, que vai se barco, o fogo vai, o fogo rende lá pra cá e vai queimar toda. Aqui nossa cerca aqui, ó. Isso aqui ele já cortou ela de facão todinha. Isso aqui é rende dos nossos avós, um terreno desse aqui. Agora ele cortou a cerca e agora tá botando fogo ao redor, todo. Queimar nosso terreno todo. Aí, ó. Ele desmatou de trator, mais de 200 hectares, pegando da beira da lagoa a mata. E agora fogo. Tudo acabado. Quando a gente fala de número de desmatamento, a gente nunca pode esquecer que a gente trabalha com uma realidade muito dura, mas a gente tem que lembrar que seja 8 vezes a cidade de São Paulo, seja a quantidade de campos de futebol, que é uma coisa absurda. Nós estamos falando... Eu sou de São Paulo, eu sei o tamanho da cidade de São Paulo, já trabalhei na Zona Sul, na Zona Leste, realmente é uma área gigantesca, que não acaba nunca. Então 8 vezes a cidade de São Paulo é uma coisa enorme. Mas se fosse uma vez a cidade de São Paulo seria muita coisa, porque, como diz a Eliane Brum, cada árvore é um planeta, né? É um planeta, quer dizer, é tanta vida, então a gente tem que quando a gente comemora uma queda, que seja de 50%, que seja de 60%, a gente não deveria aceitar a morte de uma árvore, muito menos de em um ano a gente ter uma quantidade tão absurda de destruição de vida, de milhões de anos de evolução do planeta, da vida no planeta, que são espécies sendo dizimadas, sendo extintas. São centenas de espécies que nunca foram nem catalogadas, que a cada dia são extintas, né, no Brasil e no mundo. É uma coisa que a gente nunca pode perder a perspectiva da gravidade da situação, porque a gente acaba se acostumando com a situação e acaba quase olhando como normal, quase como comemorando. É claro que a gente tem que comemorar a queda do desmatamento, mas é uma situação tão absurda que a gente nunca pode esquecer de pontuar esse verdadeiro descalabro que acontece a cada dia no Brasil e no mundo em relação à vida do planeta sendo destruída pelo ser humano, né? Trator acossando moradores das comunidades São João e Porteirinha, em Magalhães Almeida, Maranhão. Fato ocorrido no dia 29 de dezembro de 2023, que é quase uma semana atrás apenas. Isso aqui porque a polícia andou lá hoje. Aí não adianta ele vir intimidar a gente. Fica no meio da mata, acabando com as terras. Pra não fazer nada. Acabando com as terras, ó. Tá ele aí, ó, de frente, ó.
Aqui, ó. Aqui, ó. Nós estamos aqui do lado bem. E ele aqui intimidando nós. O que ocorre no Maranhão é uma barbárie social e ambiental, representada em alarmantes índices de pobreza, desigualdade, violência no campo e desmatamento. O fiador dessa brutalidade é o governo do Maranhão, indutor de tratores e correntões que acossam comunidades tradicionais. Para vocês verem, porque nós não tem quem fala por nós. Nós queremos sempre a nós para defender. E aí é aquela questão. Ele quer ser mais do que os outros. Vocês verem. E quem é o governador do Maranhão? Esse aí, esse Carlos Brandão, que aparece do lado do Flávio Dino, com a camiseta Paixão pelo Maranhão. Pelo visto não é paixão nem pelo Cerrado, nem pelas comunidades tradicionais do Maranhão. E essa proximidade do Flávio Dino com esse destruidor do Cerrado maranhense, acho que ajuda muito a explicar a dificuldade do terceiro governo Lula em conter os desmatamentos no Cerrado. Por que o desmatamento da Amazônia incomoda muito mais do que a destruição do Cerrado? A importância do Cerrado para o equilíbrio ecológico do país é imensa. A gente sabe que os grandes rios do Brasil nascem todos na região do Cerrado, que é uma região geologicamente antiquíssima. Então tem um elevado nível de endemismo. Trata-se de uma savana lindíssima, com imensa diversidade biológica. Por que ele não é tão considerado? Por que sua destruição não é tão lamentada quanto a destruição da floresta amazônica? Mais até do que não lamentar, a expansão da soja sobre o Cerrado, que já é completa, quer dizer, todas as grandes áreas já estão ocupadas. A destruição só não foi total porque a gente tem fragmentos que ainda resistem no meio de um mar de soja. Essa expansão ela é comemorada como uma grande vitória do desenvolvimento nacional. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.